nossa mensagem desta noite está em Coríntios, 1 Coríntios. Essa carta de 1 aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Creio que todos saibam, né? Sabem disso. Quem não sabe, estou apresentando. Foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele não estava em Coríntios, na cidade de Corinto. Ele já tinha saído de lá, ele tinha passado por um tempo lá, né? E saiu deixando a igreja bem, né? Aí ele foi, porque o apóstolo Paulo, ele não era um pastor que se fixava nas igrejas. Ele plantava a igreja, ele trabalhava até que a igreja começasse a desenvolver. Então, depois disso, ele saía, ia para outra cidade, e assim ele ia caminhando. E ele se encontrava em Éfeso, quando ele escreveu essa carta. Agora, por que ele escreveu essa carta? Nós vamos chegar nesse ínterim, né? Por que ele escreveu a carta? Mas eu gostaria de citar uma frase do John Stott. Quem não conhece, não ouviu falar, ele foi um pastor, um teólogo anglicano. Ele afirma assim: afirma que a escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo de sua fé é tanto mais surpreendente quando nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. Como poderia uma pessoa de mente sadia adorar como Deus um homem morto, justamente condenado como criminoso e submetido à forma mais humilhante de execução? Os cristãos poderiam ter escolhido a pomba, que foi o formato do Espírito Santo quando desceu do céu no batismo de Jesus. Como símbolo do cristianismo, o cálice, onde Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, a estrela que brilhou ao nascer Jesus, a manjedoura onde o bebê foi posto, o túmulo vazio, um peixe ou mesmo o pão, elementos presentes na grande multiplicação. Mas resolveram escolher a cruz, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Bom, nós sabemos que o morrer na cruz, antigamente, era um significado de humilhação. Era a pior morte que poderia haver, né? A morte de cruz, né? E Jesus se permitiu ser pendurado no madeiro por nós, né? Quando Paulo escreveu essa carta, ele começou a carta fazendo uma saudação para os irmãos, né? No capítulo 1, do versos 1 ao 3, aí ele termina assim: graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo começa cumprimentando os irmãos, tá? Passando a mão, por enquanto, né? na cabecinha dos irmãos, né? Então, eu estou cumprimentando os irmãos, dou graça pela vida dos irmãos, os irmãos que eu deixei aí, né? Que na época que eu deixei aí, era uma igreja que estava bem, né? Então, esses irmãos, aí ele diz assim, no versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Ele já começou pegando um pouquinho no pé deles, né? Faleis a mesma coisa. Faleis todos a mesma coisa. E não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então, ele começou cumprimentando, graça e paz, meus irmãos, mas eu recebi um comunicado, chegou a mim um comunicado de que aqueles irmãos, aquela igreja que eu deixei aí, já não é mais a mesma. Existe uma divisão, existe uma contenda entre vocês, né? E o que estava acontecendo?
né? Paulo escreve nessa carta, os capítulos do 1 ao 4, Paulo trata de vários assuntos. Dentre todos os problemas que estavam acontecendo, surgem a pseudo-pregação do Evangelho, né? Que está suplantando as verdades espirituais, julgando a palavra de Paulo como loucura. Então começaram aquele, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cada um tinha um partido, né? Um partido político dentro da igreja, né? Cada um queria ser mais que o outro, né? Então o apóstolo Paulo estava falando, não foi assim que eu deixei a igreja. Eu deixei uma igreja com uma comunhão preciosa, com uma comunhão plena, né? Mas vocês estão se dividindo, né? Estão dividindo a igreja. Então Paulo escreve essa carta. Homens que se julgavam cristãos, mas estavam suplantando a mensagem do Evangelho por uma mensagem de sabedoria humana. Na ótica daquela época, jamais se pregaria um Salvador, um Deus morto numa cruz. Começaram alguns, foi a época que começaram a surgir alguns filósofos, né? E começaram a achar que, como vocês creem num Deus que se deixou ser pregado numa cruz, ser morto numa cruz, ele, como Deus, não poderia ter descido da cruz? Né? Ele poderia ter descido da cruz, mas ele se deixou ser pregado na cruz. Então, como que vocês, cristãos, estão adorando esse Deus que se deixou ser pregado numa cruz? Então, aí nós vimos que os coríntios estavam divididos sobre alguns pregadores. Viviam em um mundo influenciado com alguns pensadores, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Dentro da sua pregação, Paulo diz que a sua pregação não pode comparar aos ensinos desses homens. Então, aí Paulo começa a puxar realmente a orelha deles, né? Como que eles estão comparando a pregação, o ensino da palavra de Deus, o ensino que ele deixou, com o ensino de homens. Homens que não passavam de pensadores, né? Então, vamos ler a parte que eu quero trazer para os irmãos, realmente, aqui só foi uma introdução, está nos versículos de 18 a 25, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, no versículo 18, no início, né, nós chamamos de versículo 18a. Então, aqui Paulo está dizendo assim, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, aqueles que não nasceram de novo, né, que não foram regenerados pelo poder de Deus. Os gregos escarneciam de uma divindade que não tinha sabedoria filosófica e poder para salvar a si mesmo na condenação, um Deus que não tem capacidade de se livrar da cruz. Então, eles estavam ali dentro da igreja, se dividindo, porque muitos estavam se deixando enredar por esse caminho, né? Estavam aceitando esta filosofia que estava sendo pregada, né? Que não é como a gente pode crer num Deus
que se deixou ser morto, se deixou ser pregado. Porque nós sabemos que os judeus, eles não aceitaram, como muitos não aceitam até hoje, a pessoa de Jesus Cristo, porque eles esperavam um rei vindo em coroa, um rei vindo em glória, não um menino que nasceu numa manjedoura, né? Então, eles esperavam alguém que tivesse com coroa e que não se deixasse ser pregado num madeiro, né? E no mesmo versículo 18, na parte B, diz assim que para nós que cremos, ela é poder de Deus. Essa cruz que nós cremos, que hoje está vazia, né? Que ele não está mais lá, ele morreu, mas ele ressuscitou, né? Nós cremos porque ela é poder para nós podemos renascer, podemos reviver, podemos ter a esperança de que um dia nós estaremos com ele também, porque se ele se deu por nós, é para que um dia nós, que aceitamos a loucura da pregação pela palavra, estejamos com ele também. Então, o versículo 19, ele diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Destruirei a sabedoria. Ele está citando também o mesmo texto de Isaías 29, 14, não precisa abrir, não. Diz assim, eu vou ler para os irmãos. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios seja destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Que adianta a gente procurar a sabedoria dos homens? Destruirei a sabedoria desses sábios. Onde está Platão? Onde está Sócrates? Onde está Aristóteles? Foram sábios, deixaram algumas coisas boas, até boas, sim. Não sou contra, não, até boas para nós. Mas eles morreram. Morreram. Paulo compara esse versículo para deixar claro que Deus irá fazer com a sabedoria do mundo, aniquilar. O versículo 20 diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Onde está Aristóteles, Platão, Sócrates? Onde estão aqueles escribas que eram tão entendidos da lei, se diziam, batiam no peito, que conheciam a lei? Onde eles estão? Onde estão os inquiridores desses séculos, esses sábios que, hoje em dia, nós vemos a mídia prosperar, né? Tudo está assim numa evolução, num crescente, que nós ficamos até às vezes admirados. Nossa, tudo isso está acontecendo. Sim. E Oséias disse que a ciência se multiplicaria, tudo cresceria, tudo aumentaria, né? Não houve só Sócrates, Platão, Aristóteles. Hoje nós temos muitas pessoas que são muito entendidas, que nós, quando abrem a boca, o nosso queixo cai, né? Nós temos muitos pregadores que, quando abrem a boca, nosso queixo cai. Mas eles são homens, assim como nós. Um dia, seus corpos sumirão. Vão para o caixão e vai passar disso. Seus corpos, se forem regenerados realmente, se aceitaram a loucura da cruz, estará aos pés de Jesus Cristo. Assim como nós, se aceitarmos a loucura da cruz. O versículo 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus se agradou em nos salvar. Quando ele disse para o
na oração sacerdotal, que ele estava com os apóstolos, ele disse: Pai, não rogo só por estes, mas por aqueles que um dia crerão. Somos nós. Ele rogou por nós, pecadores, né? Ele roga por nós, ele intercede por nós hoje, junto ao Pai. Né? Ele intercede por cada um de nós. Né? Na verdade, ele não está indo contrário à sabedoria humana, mas aquele que sua sabedoria queiram destronar a Deus. Não é proibido a gente estudar. Eu estudo, eu amo estudar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Né? Não é proibido a gente fazer uma universidade, um mestrado, um doutorado. Não é proibido. Desde que a glória seja dada ao Pai. Que Ele seja entronizado. Que tudo que nós estamos fazendo, que toda a nossa sabedoria, que tudo aquilo que a gente está aprendendo, seja colocado aos pés da cruz, para que o Senhor nos use, para que possamos ser vasos de bênção e de honra nas mãos do Pai. O versículo 22 diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nos evangelhos, muitos judeus pediam sinais. Jesus já tinha dado sinal suficiente para os judeus, mas eles queriam mais. Hoje também é assim, né? Nós sabemos que muitas pessoas vão à igreja porque vão buscar uma bênção. Hoje eu vou à igreja porque eu vou buscar a minha bênção. Não, meus irmãos, eu vou à igreja porque lá eu vou adorar ao meu Deus. E se aprouver a Deus nos abençoar, a derramar algo sobre nós, que o nosso coração esteja querendo, Ele vai derramar. Se não hoje, outro dia. Se não, Ele não quiser derramar, Ele também não vai derramar. Porque Ele é Deus soberano. Tudo está nas mãos dEle. É dEle, tudo é dEle, é por meio dEle e é para Ele. Não a nós. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Então, eles não foram capazes de reconhecer o Messias sofredor. Eles estavam ali aos pés de Jesus e eles queriam sinais. Nós vemos 2 multiplicações de pães. Jesus tinha multiplicado uma vez. Eles não reconheceram. Jesus precisou multiplicar de novo. Eles ainda não reconheciam, eles estavam pedindo sinais, mais sinais. Eles queriam mais, né? Nós temos o texto de Lucas, quando 2 homens foram pregados na cruz junto com Jesus. Um reconheceu que ele era miserável pecador, o outro dizia para Jesus: se você é mestre mesmo, se você é Jesus, desce dessa cruz, salva a ti e salva nós. É a mesma coisa esses que estão pedindo sinais. Muitos que estavam ali ao pé da cruz, vendo Jesus crucificado, pediam, falavam para ele assim: se você é Jesus mesmo, desce dessa cruz. Muitos não criam naquele Jesus sofredor, que estava se doando por nós, que estava se doando por eles. No versículo 23, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo por poder de Deus, sabedoria de Deus. Para os que foram chamados, Jesus é poder de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós que fomos chamados, para nós que cremos na loucura da cruz de Jesus Cristo, Jesus tira o nosso pecado através da cruz, através do sangue dele que foi derramado por nós na cruz. O versículo 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus é muito mais forte do que qualquer sabedoria.
Paulo, ao escrever sua epístola aos crentes de Corinto, precisamente no capítulo 1, ele pretende mostrar que todos aqueles que amam e abraçam a mensagem da cruz têm suas vidas completamente transformadas por meio do Redentor Jesus Cristo. Paulo queria que aqueles de Corinto, que ele tinha deixado, aquela igreja que ele tinha plantado ali, e que já conhecia a mensagem da cruz, e que estava se deixando levar pela política, cada um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, cada um se dividindo dentro da igreja. O apóstolo Paulo queria que eles entendessem que ali estava a mensagem da cruz. Era loucura para alguns, mas para aqueles que criam no Evangelho não era loucura. A loucura do Evangelho, do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós. E nós? E nós? Nós somos portadores da mensagem do Evangelho, mensagem que o mundo precisa ouvir. Não de mensagens vazias que o mundo quer ouvir. Não podemos lembrar dessa mensagem senão na Semana Santa. Muitas vezes lembram da cruz, comemoram a Páscoa. Jesus pregado na cruz, Jesus se dando, fazem aquela semana lá, a semana que antecede a Páscoa, as romarias, né? Eu esqueci o nome da semana. A Semana Santa, né? Tem um outro nome, a semana que antecede Não, tem outra, me fugiu o nome agora. Mas, então, e nós? Né? A gente tem se deixado envolver. Eu estava conversando com a Vilma ali antes da gente começar o culto, falando, às vezes a gente se entristece de ver algumas pessoas, alguns cristãos que já conheceram o Evangelho, conhecem o Evangelho, e como tudo está assim evoluindo, crescendo de uma forma tão estrondosa, né? A internet, a mídia, tudo, né? As pessoas são inteligentes, as pessoas são sábias, mas a mensagem da cruz continua a mesma. Qual a mensagem que a gente tem deixado para que as pessoas vejam em nós? Nós somos portadores da loucura do Evangelho quando saímos, quando vamos à escola, quando vamos à faculdade, quando vamos a alguns encontros familiares, quando vamos ao serviço. Eu tenho que ficar quietinha aqui, porque se eu falar alguma coisa, eu vou ser deixado de lado. Eles não vão querer ouvir a minha mensagem, né? Não importa. Nós temos que pregar a loucura do Evangelho de Jesus Cristo. Ele se deu por nós. Ele se esvaziou por nós. Ele deixou a glória e veio morar aqui. Se tornou homem, se esvaziou por amor a nós. Essa é a loucura do Evangelho. E esse rei que nasceu numa manjedoura, e se deixou ser pregado numa cruz, foi por nós, foi por mim, foi por você. Quando o apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pregar outro evangelho. Pode aparecer a pessoa mais sábia, mais estudada, mais letrada. Se ele falar alguma coisa que não está na palavra de Deus, aqui em Gálatas nós lemos, Gálatas 1:9, seja anátema, renuncie o que ele está falando. Nós vivemos, como nós também lemos em Efésios, capítulo 2, do 18 ao 20, nós temos que nos basear sobre o fundamento dos apóstolos, aquilo que eles deixaram registrado. Se ficou registrado aqui nas Escrituras, foi porque o Senhor permitiu
E é para que nós seguíssemos, para que eu siga, para que você siga. E 1 Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 16, diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto, porém, falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Ele é Senhor. E ponto. Ele deixou registrado aqui para nós? Ponto. Não precisamos de mais nada. Não precisamos ir buscar palavra em lugar nenhum. Aqui está a palavra. Senhor, fala comigo? Leia a palavra dele, ele vai falar assim. Né? Então, concluindo, meus irmãos, devemos amar a mensagem da cruz. Por quê? Porque a mensagem da cruz é o poder de Deus para os salvos, como nós lemos em Coríntios 1:18. Na mensagem da cruz há amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Na mensagem da cruz tem salvação. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Gálatas 1:3-5. E na cruz tem a decisão, a nossa decisão. Queremos ou não? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Que Ele seja o centro da nossa vida, que nós vivamos a loucura do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Rude cruz se erigiu, dela um dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo a mensagem da cruz. Você ama a mensagem da cruz?